Olá pessoal, vamos iniciar a gravação da aula de análise multivariada. Hoje a gente vai tratar do tópico de análise de variância multivariada, que é a chamada MANOVA. Na realidade é um teste de hipótese, né? A NOVA é um teste de hipóteses quando eu estou comparando as médias de mais do que duas populações. E a MANOVA é a generalização da ANOVA, ou seja, eu também estou fazendo comparação de médias de mais do que duas populações, tá certo? Só que, no caso multivariado, eu não estou com somente uma variável, eu estou com um vetor de variáveis. Então, eu estou comparando o vetor de médias de mais do que duas populações, ok? Bom, então, a análise de variância multivariada ela pode ser vista como uma generalização da ANOVA, na qual comparamos a igualdade de vetores de médias para várias populações. Tá? Na MANOVA, a nossa variável independente ou fator são as populações. Geralmente a gente está comparando duas populações ou mais do que duas populações. E para cada população dessa, a gente vai observar um vetor de variáveis dependentes. Estamos interessados em comparar o nível médio desse vetor de variáveis dependentes para esse conjunto de duas ou mais do que duas populações. Na ANOVA, a gente também tem várias populações, do mesmo jeito que na MANOVA. Mas na ANOVA a gente só tem uma variável dependente que a gente está observando. Tá? Bom, a MANOVA é usada para investigar se os vetores das médias de tratamento são os mesmos. E se não for, quais são as variáveis que diferem significativamente das demais. Em seguida, identifica-se para essa variável quais foram os tratamentos, quais foram as populações que diferiram dos demais através de ANOVA. Então, esse teste multivariado, que é a MANOVA, é o tipo pontapé inicial. Eu estou testando, é um teste global. Tá? Se eu aceito a hipótese H0, então todos os vetores de média são iguais para todas as populações. Mas se eu rejeito, aí eu vou ter que investigar quais são as variáveis que estão causando diferença de igualdade nas médias. Quais são as variáveis e para quais populações. Então eu vou estender a investigação, tá? Descendo do nível macro, que é o teste global, para o nível micro, que é o teste onde a gente vai olhar, vai identificar qual é a variável que está causando a, a diferença, a desigualdade entre as médias e também quais são as populações em que isso está ocorrendo. Tá? Então, fazendo um resumo geral de um teste de análise de variância, tá? Eu vou ter G populações, nesse caso, G populações, e eu vou ter amostras aleatórias independentes dessas G populações. E a gente quer testar se as médias das G populações são iguais. Tá? Então, a nossa hipótese é que a média da Lésima população, L varia de 1 até G, ela tem um fator constante, comum a todas as populações, esse fator μ, mais o efeito da Lésima população, que é o efeito do Lésimo tratamento. Essa é a suposição desse modelo de análise de variância, que tem como objetivo realizar o teste de igualdade de médias. Então, quando a gente verifica se as médias das populações são iguais
entre si, isso equivale a testar se o efeito dos tratamentos das G populações são nulos. Eles sendo nulos, então as médias são iguais. A gente pode observar aqui, ó, se esses efeitos aqui forem nulos, então as médias das G populações todas são iguais a essa constante global, essa média global μ. Tá? Então, a minha variável resposta no meu modelo, que é a minha variável dependente, ela depende de uma média geral dessa constante aqui, mais o efeito do tratamento, mais um erro aleatório. Tá? A gente vai avaliar a gente vai avaliar essa expressão, tá? Para verificar onde é que está sendo causada a diferença em relação à variabilidade da minha variável dependente. Tá? Então a gente vai fazer uma decomposição. Eu tenho uma variação global, considerando todas as G amostras das G populações como sendo uma só. Eu vou ter o efeito também do tratamento, que eu vou olhar a variação da média de cada população para a média global. E eu tenho o efeito residual, que é a diferença entre a minha observação e a média do tratamento. Tá? Então, eu estou decompondo a variação global dos meus dados como sendo uma variação relativa aos tratamentos e uma variação relativa ao erro. Tá? Essa é a decomposição. A soma de quadrados total, tá? É igual à soma de quadrados dos tratamentos, que é chamada de soma de quadrados between, e a soma de quadrados dos resíduos, que é chamada soma de quadrados within. Aí a gente vai olhar o que é que está causando essa variabilidade. Se a variabilidade é devida aos tratamentos, significa que as populações têm médias distintas. Mas se a variabilidade é devido ao erro aleatório, tá? Então significa, se a maior parcela da variabilidade é devido ao erro aleatório, então significa que os tratamentos têm igual média. Tá? É costume colocar essas informações numa tabela de análise de variância, onde eu coloco as somas de quadrados e os graus de liberdade. Isso ajuda a facilitar o cálculo do teste F, que é o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. São duas que quadrados, o quociente independentes. Se ela for maior que a F de Snedeker, com esses graus de liberdades associados, se ela for maior, então, nesse caso, a gente rejeita a hipótese H0 ao nível de significância alfa. Esse é o teste da ANOVA. Na realidade, o teste da MANOVA vai ter uma sequência de eventos, uma sequência de etapas a seguir, parecida com a ANOVA. No entanto, a gente vai estar considerando um vetor de variáveis e as relações entre os vetores de variáveis. Então, a MANOVA, ela é um teste do mesmo jeito da ANOVA, mas será um pouco mais complexa, porque eu estou com um vetor de variáveis e a notação vai ser mais pesada. Em uma MANOVA, o conjunto de variáveis dependentes é correlacionado e, portanto, deve ser tratada conjuntamente, pois, caso contrário, eu perco a informação sobre a relação entre as variáveis. A gente espera que essas correlações sejam moderadas, para não correr o risco de multicolinearidade. Tá? Porque
Se as correlações forem muito altas, então isso significa que eu tenho duas variáveis basicamente que estão me dando a mesma informação. Então, nesse caso, eu não preciso dessas duas variáveis. Se elas estão fortemente correlacionadas, eu posso ficar apenas com uma delas. Tá? De modo que uma dessas variáveis pode ser descartada e eu deixar a outra no modelo. Algumas suposições da estrutura dos dados, pressuposições, devem ser obedecidas para que a inferência estatística realizada pela MANOVA seja válida. Então, primeiro, nós temos G amostras aleatórias, elas podem ser de tamanhos diferentes, tá? Pode ser de tamanho N1, N2 até NG. E todas essas G amostras aleatórias, elas vão gerar elas vão ter um vetor de média μi. Tá? As G amostras são independentes. Todos os tratamentos possuem matriz de covariância comum sigma, tá? Então eu estou numa situação de igualdade de matrizes de covariâncias. Então, quando eu for realizar um teste de MANOVA, é de interesse verificar se as matrizes de covariâncias são iguais através do teste de Bartlett ou o teste M de Box. Tá? E também outra suposição é que cada tratamento, cada população tem uma distribuição normal multivariada. Ok? Bom, no entanto, a MANOVA é robusta às violações da normalidade multivariada. E homogeneidade de matrizes de covariâncias também, mas eu vou requerer que as minhas G amostras elas tenham aproximadamente o mesmo tamanho. Tá? Se as G amostras tiverem aproximadamente o mesmo tamanho e eu tiver com uma amostra grande, eu não vou requerer insistentemente que todos os pressupostos sejam válidos. Alguns podem ser relaxados. Tá? Então, violações da normalidade multivariada e homogeneidade das matrizes de covariâncias podem até ser aceitáveis nesse caso. Tá? Então, está aqui a situação. G populações e eu tenho amostras de tamanho N1, N2 e NG. A MANOVA é usada inicialmente para investigar se os vetores de médias da população são os mesmos. E se não forem, quais componentes desse vetor de médias, quais variáveis diferem significativamente. E, além disso, se diferem significativamente, significativamente para quais populações. Tá? É um teste como qualquer outro teste de hipótese. Tá? Eu vou elaborar as minhas hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Tá? Vou utilizar as amostras para calcular a estatística do teste, tá? E comparar a estatística do teste com o seu valor tabelado, para tomar a decisão se eu aceito ou rejeito a hipótese nula. Então é um teste como qualquer outro, mas a gente vai apresentar aqui como calcular essa estatística do teste para análise de variância multivariada. Tá? O modelo é similar à ANOVA, só que eu estou trabalhando agora com matrizes e com vetores. Tá? Eu tenho o meu vetor de variáveis aleatórias, que são variáveis dependentes.
esse vetor vai ser definido, vai ser descrito pelo vetor de médias global, tá? Mais o efeito do tratamento, tá? Mais um erro aleatório. Tá? Então, um modelo, uma nova, é uma extensão do modelo ANOVA. Só que agora eu estou tratando com vetores de variáveis aleatórias, vetores de médias, vetores de efeitos dos tratamentos e vetores de resíduos. Tá? O vetor de observações pode ser decomposto como sugerido pelo modelo. Aqui, ó. A observação, a média global, o efeito do tratamento e o efeito do resíduo, o efeito residual. Tá? E a gente pode definir essa soma de quadrados total, só que não é só uma soma de quadrados total, é uma soma de quadrados total e produtos cruzados, porque esse produto aqui vai me gerar uma matriz, tá, de dimensão P por P. Soma de quadrados total e produtos cruzados, nesse caso aqui. E, em seguida, a segunda etapa, a segunda parcela da decomposição. Essa soma de quadrados total vai ser decomposta em duas parcelas. A primeira parcela vai ser devido ao tratamento, soma de quadrados e produtos cruzados do tratamento, tá aqui. Tá? Observa que nesse caso eu estou avaliando a distância da média de cada tratamento para a média global, que considera todas as G amostras como se fossem uma só. Tá? Essa é a soma de quadrados do tratamento e produtos cruzados. Também é uma matriz P por P. Certo? E aqui a soma de quadrados residual e produtos cruzados também. Tá? Também vai ser uma matriz P por P. E a gente vai observar, tá, como essa decomposição. Essa decomposição da soma de quadrados total, dessa variabilidade total, ela é maior aqui, relativo aos tratamentos, ou é maior relativo ao resíduo. Se for relativo aos tratamentos, então eu rejeito a hipótese nula de que os vetores de médias são iguais. Se for devido ao erro, não é? Se for devido ao resíduo, então eu não rejeito H0 e eu considero que todos os vetores de médias são iguais. Tá? Essa é a ideia do teste da MANOVA. Para facilitar, eu vou colocar essas minhas matrizes da soma de quadrados e produtos cruzados numa tabela. Eu tenho a matriz dos tratamentos, que é bit-win, a matriz dos resíduos, o item, os graus de liberdades associados e a soma de quadrados e produtos cruzados total, que vai ser B mais W. Tá? Observe, eu coloquei uma relação aqui que ela pode ser útil para a gente, porque a gente vai precisar calcular essas matrizes. No entanto, se eu já tiver as matrizes de covariâncias amostrais das G-populações, eu posso utilizar essa informação para obter a matriz de efeito dos tratamentos, o item. Tá? Através dessa relação, N1 menos 1 S1 mais N2 menos 1 vezes S2 até NG menos 1 vezes SG. Então, a gente observa que se de algum modo me for fornecido ou eu tiver como uma facilidade para obter,
essas matrizes de covariâncias amostrais, eu posso, a partir delas, obter a matriz Wittin. Aí, se eu já tenho a Wittin e a total, eu posso obter a matriz de efeito dos tratamentos between pela diferença. Tá? Normalmente, os cálculos aqui são consideráveis. Se a gente tiver uma amostra pequena, ainda dá para fazer, mas se for grande, é recomendado fazer esses cálculos no computador. No entanto, essa técnica está implementada na grande maioria dos softwares. Tá? Então, nosso teste, para testar o efeito, se os efeitos dos tratamentos são nulos, tá? Ele vai rejeitar a hipótese H0 se esse quociente das variâncias generalizadas entre a matriz Wittin e a matriz total, tá? Se ele for muito pequeno. Porque aqui, observe, isso aqui é o efeito do erro em relação ao total. Tá? Se esse efeito do erro for muito pequeno, o que significa? Significa que a variabilidade maior é devido aos tratamentos. Então, nesse caso, a gente rejeita a hipótese nula e a gente considera que há diferença entre os vetores de médias dos G tratamentos, das G populações, ok? Esse é a ideia da manova. Então a gente vai fazer alguma álgebra, fazer alguns cálculos, obter a estatística do teste. Obtendo essa estatística do teste, a gente vai tomar a decisão. Observe aqui, quando a hipótese de igualdade dos tratamentos for rejeitada, isso vai levar à rejeição dessa hipótese de interesse. Então, quando eu rejeitar a hipótese nula, é de interesse que eu faça algumas comparações, tá? E essas comparações entre as populações, elas podem ser construídas através daquela abordagem utilizando intervalos de confiança de Bonferroni. Tá? São os intervalos de confiança simultâneos de Bonferroni. Para verificar as diferenças entre os vetores dos tratamentos. Então, eu vou comparar, por exemplo, o efeito do tratamento K com o efeito do tratamento L, para identificar quais são as populações que estão diferindo um dos outros. Essa opção pelo intervalo, por essa abordagem de intervalo de confiança simultâneo de Bonferroni, é porque eles são mais precisos, eles são mais curtos. E você pode obter ele para todos os contrastes de forma bem simples, similar a um teste T, a um intervalo T de student. O que vai mudar é o nível de significância escolhido quando a gente for fazer essa comparação através dos intervalos de Bonferroni. Essa minha estatística do teste, que é chamada, essa estatística do teste, lambda de Wilks, que é o quociente entre os determinantes das matrizes W e o quociente no numerador e no denominador a matriz, o determinante da matriz B mais W. Essa estatística desse teste
ela vai ter algumas distribuições amostrais para os meus dados normais. E aqui ele está citando quem são essas distribuições. Esses resultados nós vamos utilizar para comparar a estatística amostral do teste com a minha estatística tabelada. Aí eu tenho, dependendo do número de variáveis e do número de populações, essas distribuições aqui. Tá? Então, se eu tiver duas variáveis e mais do que duas populações, duas ou mais do que duas populações, então a distribuição dessa estatística do teste vai ser essa constante aqui, soma dos tamanhos de amostra, menos G menos 1 dividido por G menos 1, vezes a raiz de 1 menos a raiz do lambda de Wilks dividido pela raiz do lambda de Wilks. Essa constante multiplicada por essa estatística vai ter distribuição F de Snedeker, 2 vezes G menos 1 graus de liberdade no numerador e 2 vezes o somatório dos N menos G menos 1 graus de liberdade do denominador. Tá? Uma alternativa a essas distribuições, ela pode ser obtida através do teste de Bartlett, onde eu vou considerar o logaritmo natural da minha estatística lambda de Wilks. Esse logaritmo natural está descrito aqui. Ele vai ter uma distribuição aproximadamente Q quadrado com P vezes G menos 1 graus de liberdade. Mas para utilizar essa aproximação assintótica, é de interesse que as minhas amostras tenham um tamanho grande, para usar essa aproximação Q quadrado. Ok? Então vamos um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Suponha que eu tenha uma variável que esse vetor de variáveis aqui é observada. Eu tenho duas variáveis, x1 e x2. E eu estou considerando três populações, três tratamentos, 1, 2 e 3. Então, obtive uma amostra da população 1 vai ter tamanho 3, a amostra da população 2 vai ter tamanho 2 e a amostra da população 3 vai ter tamanho 3. Certo? Então, o que é que vamos fazer aqui? Nós vamos expressar os valores observados aqui para essas amostras, tá? Em relação à soma de quadrados e tratamento global, soma de quadrados e produtos cruzados total, do tratamento e do resíduo. Tá? Vamos ver como é que vamos fazer isso. Então, a gente observa que nessa matriz estamos pegando a primeira variável x1 e colocando os seus valores obtidos da amostra da variável x1. Aqui a média global, ou seja, eu tirei a média de todas essas 8 observações, deu média 4. Tá? O efeito do tratamento, que é a diferença entre a média de cada tratamento desse para a média global, é o efeito do tratamento, tá? E por fim,
Observe aqui, ó, por exemplo, 9, 9, 18 e 6, 24. Quem é a média aqui? 8. 8 menos 4, 4, 4, 4. Aqui, 0 e 2. Quem é a média? 1. 1 menos 4, menos 3, menos 3. E assim por diante. E o efeito do resíduo, que é a diferença entre esse valor observado e a média do tratamento. Tá? Ou seja, 9 menos 8, 1. 6 menos 8, menos 2. 9 menos 8, 1. E assim por diante. Com isso, ele vai decompor essa soma de quadrados dos valores observados para a soma de quadrado da média global do efeito do tratamento, do efeito do resíduo. Tá? Aí com isso ele obtém os valores relativos ao tratamento e do o resíduo, e aqui a soma total. Tá? 216 menos 128 vai ser 88. Esse 88 vai ser igual a 78 mais 10. Isso aqui para a variável x1. Então, todo esse cálculo aqui é como se fosse a análise de variância para a variável x1. Tá? Considerando as três populações. A mesma operação vai ser repetida para a variável x2, as minhas observações, a média global, o efeito do tratamento e o efeito do resíduo. E a gente observa que a soma de quadrados total corrigido é 72, que é igual a 48 mais 24. 48 relativo ao tratamento e 24 relativo ao resíduo. Tá? Então, essa parte aqui é como se fosse a análise de variância da variável x2. Tá? Agora, em seguida, a gente vai fazer os produtos cruzados, tá? Entre a média, entre os tratamentos, entre os resíduos e o total. E depois somar. Tá? Então, a gente observou aqui, ó, foi 160 o produto cruzado entre a média da variável x1 e x2, tá? A gente pode observar aqui, ó, a média global da variável x2 é 5 e da variável x1 é 4. Então, 4 vezes 5, e eu tenho 8 observações. 8 vezes 4 vezes 5, 160. Aí eu fiz a mesma coisa para o tratamento, tomando esses produtos para o resíduo e para o total. Tá? E a gente obteve que a variação dos produtos cruzados, ó, 149 menos 160 foi menos 11, que é composto por menos 12 do tratamento e 1 do resíduo. Ok? Então a gente consegue botar isso numa matriz, tá? Os produtos cruzados menos 12, 78 e 48 os efeitos do tratamento, do resíduo aqui total. Tá? Então avalia a soma de quadrados total corrigida para a média global, a parcela relativa ao tratamento e a parcela relativa ao resíduo. Observe, 88 igual a 78 mais 10. Tá? Menos 11 igual a menos 12 mais 1. 72 igual a 48 mais 24. Que são os resultados anteriores da ANOVA de x1, da ANOVA de x2 e dos produtos cruzados. E a gente consegue escrever essa decomposição
da soma de quadrados e produtos cruzados, segundo o modelo da MANOVA, que a gente propôs no início. Soma de quadrados e produtos cruzados do total corrigido, soma de quadrados e produtos cruzados do tratamento, soma de quadrados e produtos cruzados do erro. Em seguida, a gente vai calcular a estatística lambda de Wilks, que é o quociente entre essas matrizes, within e total. Tá? E esse quociente deu um valor 0,0385. E eu tenho, desde que eu tenho duas variáveis e três populações, eu posso dizer que essa expressão aqui, tá? Que é essa constante multiplicado por esse quociente das minhas estatísticas de Wilks, deu o valor 8,19. Tá? E essa expressão aqui ela vai ter distribuição F com V1 e V2 graus de liberdade, fazendo as continhas 4 e 8 graus de liberdade. Tá? Um procedimento longo, né? Só para encontrar a estatística do teste e depois o valor tabelado. E como a minha estatística do teste, 8,19, foi maior do que o meu valor F tabelado, nós rejeitamos H0 ao nível de significância de 1%. E concluímos que existe diferença entre os tratamentos. Essa é a conclusão. Entre os tratamentos, entre as populações. Pelo menos uma dessas populações difere das demais. Essa é a conclusão do teste da MANOVA, que é o teste global que a gente fez. Tá? Então, existe diferença. Aí eu vou investigar qual é a população que está diferindo das outras. Aí eu posso fazer isso usando aquela proposta do intervalo de Bonferroni. Tá? Ele diz, quando o número de variáveis P é grande, usualmente a gente não calcula, não monta essa tabela da MANOVA, não constrói. Tá? Aí ele diz, mas é uma boa prática, tá? Ter impressa, ter os resultados das matrizes B e W. Tá? Ter ideia dos valores de B e W. Tá certo? E também os resíduos do modelo, eles podem ser examinados para avaliar a normalidade e também a presença de outliers, quando a gente faz essa manobra. Tá? Em seguida, eu estou apresentando aqui o intervalo de confiança simultâneo de Bonferroni. Tá? Ao nível de confiança, 1 menos alfa vezes 100. Para comparar, tá? As populações, tá? E as variáveis. Tá? Aí ele diz, eu vou comparar os componentes I variando de 1 até P, certo? I vai de 1 até P, então a variável x1 da população 1 com variável x1 da população 2. Aí eu vou comparar as médias através desses intervalos de Bonferroni. Tá? Obviamente, se o zero fizer parte do intervalo, eu vou aceitar que as médias são iguais, porque esse intervalo foi elaborado para diferença de médias. Tá? Observe
que para montar esse intervalo de Bonferroni, eu tenho P, que é o número de variáveis, G, que é o número de populações, alfa, que é o nível de significância do intervalo simultâneo, tá? Esse WI é a parcela relativa a, a, a minha matriz de covariâncias dessa variável, dessa iésima variável, que ela vai ser obtida na minha matriz, é o iésimo elemento da diagonal de W da matriz Wittin. Ok, aí com isso eu monto esse intervalo de confiança simultâneo de Bonferroni. Tá? Tem um outro exemplo aqui que está relacionado com o Departamento de Saúde de Wisconsin e também Serviço Social. Ele reembolsa, tá, o trabalho de enfermeiras que atendem nas residências. Tá? Aí ele vai olhar o trabalho desenvolvido, ele vai fazer um reembolso. A análise vai ser feita com relação a 4 variáveis: o custo do trabalho de enfermagem, o custo do trabalho da dieta, tá? O custo da planta de operação e manutenção, certo? E o custo, os gastos com lavanderia e outros. Tá? Esse exemplo é um outro exemplo com uma base de dados maior e que vai ser apresentado, tem 4 variáveis, e a gente vai ter instituições privadas, não lucrativas e governamentais. Tá? E eu estou comparando os vetores de médias dessa prestação de serviço na área de saúde, segundo essas instituições aqui. Aí ele tem 271 observações do grupo privado, 138 do grupo de instituição não lucrativa, que são as ONGs, e 107 do grupo governamental. E eu vou ter as variáveis x1, x2, x3 e x4. Ele tomou a média das variáveis para os 3 grupos de populações, tá? Como ele tinha as matrizes de covariâncias S1, S2, S3, a partir dessas matrizes ele encontra a matriz W, que é a matriz Wittin residual, tá? A média global, obteve a média global e a diferença entre o vetor de média global e o vetor de médias dos grupos, dos tratamentos. Com esse produto aqui a gente encontra a matriz Between, toma o quociente entre os determinantes das matrizes e encontra a estatística lambda de Wilks. Faz essa transformação na estatística aqui para obter a distribuição amostral da estatística, que vai ser no nosso caso vai ser um AF, mas ele diz assintoticamente também a gente pode usar um Q quadrado com 8 graus de liberdade. Tá? E ele faz o teste e ele diz: nós rejeitamos H0 ao nível de 1% de significância. E concluímos que os custos médios diferem dependendo do tipo de organização que presta o serviço, do tipo do proprietário da organização que presta o serviço.
A gente pode observar também, comparando os resultados do teste exato, que a gente realizou anteriormente, com o resultado do teste aproximado, já que a minha amostra é grande. Então, posso realizar o teste aproximado. A amostra tem 516 observações, tá? E calculando aqui essa estatística aproximada de Bartlett, a estatística vai ser 132,76, que vai ter essa distribuição aqui quadrada. Como ela é maior, nós também rejeitamos H0 ao nível de 1%. Então, esse resultado é equivalente ao resultado baseado na distribuição exata que a gente obteve anteriormente. Tá? Então, está claro para a gente aqui que rejeitamos a hipótese nula. Isso é efetivo. Existe diferença entre as G populações. No nosso caso, são 3 grupos: de instituição privada, não lucrativa e instituição governamental. Tá? Existe diferença entre esses grupos e a gente deve investigar qual é o grupo que difere dos demais. Tá? Então, eu fui para o nível macro, que foi o teste global sobre o vetor de médias. Aí depois a gente desceu para vai descer ainda para o nível micro, para identificar quais desses tratamentos diferem dos outros, tá? E depois até verificar também se desses grupos que está diferindo, quais são as variáveis que estão causando essa diferença. Tá? Então, essas são as etapas que a gente vai seguir, tá? Na próxima aula a gente vai dar uma olhada nesses intervalos de confiança de Bonferroni para esses exemplos e a gente vai dar uma continuidade nessas análises. Mas a ideia que fica é esse. A MANOVA é um teste global, tá? Sobre os vetores de médias de G populações. Tá? E em caso de rejeição da hipótese nula, o trabalho não terminou. A gente vai investigar quais populações diferem e depois de identificar quais populações diferem, a gente vai identificar também quais são as variáveis que estão causando essa diferença. A gente vai fazer isso, tá? Fazer essas comparações através desses intervalos de confiança simultâneos de Bonferroni. Tá? Então, por hoje é só, a aula vai ficar até aqui. Na próxima a gente dá continuidade nesse tópico.